Então, Aqui foi. é. Então, às vezes eu chamo de Byung, às vezes eu chamo de Han, mas, enfim, o Han, ele é um filósofo de origem sul-coreana, né, professor de estudos de filosofia, estudos culturais na Universidade de Arte de Berlim, e tem vários livros traduzidos no Brasil. Esse trabalho dele, ele tem assim, eu acho que dialoga muito com uma fase, acho que foi nesse próprio grupo no início, aonde se introduziu discutindo o que era o capitalismo cognitivo, enfim, essas novas categorizações do capitalismo e o próprio liberalismo. José fez algumas discussões, pontuou algumas discussões nesse sentido. E foi nesse contexto aí que eu tomei conhecimento desse livro e achei bem interessante, e acho que ele dialoga bem com com esses diversos pontos de vista e essas diversas abordagens, e ressalto, né, o ceticismo do José com relação a esse autor, mas, no entanto, eu creio que ele tira um eixo interessante, conforme a gente vai ver ao longo, e é uma apresentação curta, eu resumi muito em poucos slides, de modo que, eventualmente, eu espero poder fazer comentários, mais por conta das questões que vocês possam levantar, mas eu busquei uma síntese do pensamento dele, desse livro, e é um livro que ele tem muitas frases de efeito, né? Sintetizam assim os pontos de vista dele, e também dialogam bastante com alguns autores, né, fora da questão do neoliberalismo, que a gente já, enfim, ao longo do seminário, do curso, temos visto, e que são autores chaves, né? Um é o Marx, que ele faz referências logo no início, também, basicamente, o Foucault, que ele faz uma pequena crítica, e também ao Deleuze. Então, vamos lá. Liberdade e o sujeito-projeto, ele faz um questionamento inicial do sentido de liberdade, né? E ele, enfim, faz uma referência, mais no slide à frente, de que a liberdade é algo que se vive em comunidade, que se vive coletivamente. Ele diz isso apoiado numa citação de Marx. E para diferenciar que a liberdade não é essa suposta liberdade, ou pelo menos esse conceito que normalmente o senso comum absorve, de liberdade individual, né? Então, nessa fase do neoliberalismo, os sujeitos foram transformados, né? Então, dos anos 70 para cá, sobretudo, e também foi um comentário também que eu tentei tecer com o Giuseppe em um certo momento, que a gente tem realidade diferente. Evidentemente que a percepção dele, vivendo na Alemanha, tendo, né, a sua origem na Coreia do Sul, e a nossa realidade aqui, ela é uma realidade que tem características diferentes e tem, vamos dizer, ela se apresenta sempre tardia, né, com relação a alguns desenvolvimentos que nós recebemos, né, de reflexões de uma realidade que se torna modelo para nós, mas também tem essa defasagem. De modo que é isso. Ele diz que nós não somos mais sujeitos submissos, e que essa ideia de liberdade ela foi transformada em sujeitos projetos, né?
que nós não temos mais a coerção, ela não aparece mais como um fator, quer dizer, que seria o fator disciplinar, e que nós somos estimulados quer dizer, somos estimulados. Temos um novo processo de subjetivação que nos leva a uma sujeição nesse novo modelo do neoliberalismo. E isso se apoia dessa maneira, quer dizer, o sujeito-projeto é um sujeito de desempenho, né, que ele, nessa nova lógica, ele se explora voluntariamente. Quer dizer, a eficiência do sistema neoliberal ela se desenvolve no sentido de explorar essas práticas, as práticas e as expressões de liberdade como emoção, né? A emoção ela se torna uma figura central na dinâmica neoliberal e no jogo psicopolítico, como ele também à frente nós vamos ver. E então o jogo e a comunicação são dois eixos da emoção, né? O neoliberalismo, com mutação do capitalismo, tornou o trabalhador um empreendedor. E aqui ele, mais amplamente, faz uma crítica ao marxismo, ele envolve o Negri também, né? Quando o Negri explora a ideia de que a multidão como uma nova categoria revolucionária, e ele diz que não. Ele diz que, nessa dinâmica do capitalismo, o trabalhador ele se torna um sujeito reacionário, né? Ele quer se dar bem, ele quer trabalhar, ele está envolvido por toda essa teia de jogo, né? E da comunicação, e que ele, com isso, ele perde essa perspectiva de classe.